capítulo 16, versículos 36 e 37. Quem pode ler? Voltou, amor? Amém. O que ele está falando aqui? Paulo apresentou o quê? As credenciais de Romano. Que não, viram que ele era romano, soltaram ele da prisão. Não pode ir, sai da cidade, some daqui, desaparece daqui, porque o STF está pegando vocês, não quer vocês. E aqui eles fizeram uma coisa errada. Porque ele era cidadão romano, não poderia ter sido julgado daquela forma como foi julgado e chicoteado ele, por causa que ele estava pregando Jesus Cristo. Não tinha. Roma era uma cidade, um império laico, vamos dizer assim, não podia fazer isso. Então, a credencial romana valia demais. Então, o cidadão romano valia muito. Então, quando ele prega lá naquela cidade, ele fala essa referência importante, a cultura de um povo. Você vai lá pregar na África, você vai ver que eles dançam diferente, cantam diferente, falam. Você não vai chegar, meu Deus, esses homens estão endemoniados, estão não sei. Não, eles têm uma forma diferente. Não estou falando que eu vou pregar os deuses dele, eu vou pregar Jesus Cristo. Mas quando eles forem dançar, forem brincar, eles vão brincar de forma diferente. Se você for em outro povo, vai ser um povo diferente. Se for no Japão, é diferente. Então, há uma forma de expressar o Evangelho, de forma cultural também. Né? Não quero dizer demoníaca, estou falando de Jesus Cristo. Quando fala de os romanos lá, então agora você é cidadão celestial, você tem uma nova pátria. Então, viva de modo digno do Evangelho que você serve. O reino de vocês agora é o reino de Deus. É isso que Paulo está falando com ele, alertando acima de tudo. Vocês têm que ser um bom exemplo dentro desta comunidade que vocês vivem na cidade de Filipos, para que indo ver, e quando eu vos ver, né, Paulo estava pensando em voltar lá, estando ausente agora, ele estava ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Aí já começa a pegar, ele começa a trazer, quer dizer, eu quero que vocês sejam firmes num só Espírito. O que traz isso à minha visão, estudiosos também, não é só a minha, que Epafrodito, quem lembra de Epafrodito? Ninguém. Epafrodito foi a oferta da igreja de Filipos para Paulo. Está em 19, até que ele escreveu, né, que ele orou, agradeceu a Epafrodito, e depois diz que nunca falte nada, né, para vocês, que vocês sejam sempre abençoados, né, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, sempre sejam abençoados. Deus supra todas as suas necessidades, né? Filipenses 4,19. Então, o que acontece? Quando o Epafrodito foi lá, ele com certeza, Paulo recebeu notícias da igreja e estava havendo algum problema na igreja. Para Paulo falar aqui, para viver em um só espírito, é que tinha gente vivendo de forma... Vamos lá. E ele diz assim, vivendo um só espírito, como uma só alma. Aí já começa a aprofundar mais. Uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, ele estava chamando a atenção, tinha alguma coisinha não estava batendo. Alguma coisa estava fugindo do controle. E que aí versículo 28, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação, e isto da parte de Deus. Ele começa a falar de fé, começa a falar de exemplo, está falando das pessoas perdidas lá fora. Então você tem que ter tem alguma coisa, não fora da igreja, mas dentro da igreja,
algum problema. E continuando. E que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para a prova, pulei. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Ou seja, você não vive no Evangelho de Cristo só por causa das benesses. Como tudo é pregado, primeiro venha para Jesus que você vai ser rico, venha para Jesus que você vai ser curado, venha para Jesus. Isso são slogans de captação. Não está errado, não. Você vai ser abençoado, próspero. Você vai descobrir que você é próspero, não é próspero. Se você nasceu filho de Deus, você é filho do dono. Próspero significa ser rico, tá? Próspero é você ser abençoado, suprido. Não precisa ser rico. Riqueza é demais até. Jesus disse que os ricos difícil darão o reino dos céus. Mas para Deus nada é impossível. Jesus falou isso. Porque as riquezas trazem muito o conforto, em primeiro lugar, as condições, a maneira de viajar, de passear, de ter uma ilha, de ter não sei o que, ter isso, aqui. A pessoa fica mais preso às coisas materiais do mundo do que às coisas de Deus, que são espirituais. Mas aqui ele está trazendo isso para a gente, amados, que os prazeres, né, ou seja, as coisas, quando você está sofrendo, não quer dizer que você tem que abandonar Deus. Muitas pessoas fazem isso. Não aguento mais, estou servindo a Deus, todo dia acontece uma coisa, estou passando um perrengue, tive perdas, tive isso, tive aquilo, aconteceu comigo tragédia, aconteceu comigo tantas coisas na minha vida, e a gente quer culpar Deus, dizer que Deus não tem culpa de nada, o Criador quer te abençoar sempre, isso não pode sair de você. Tá? Aí continua. 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, ele estando preso, eu sirvo de exemplo para vocês, e continuo firme na fé. Fui escoteado, fui preso, fui enganado, fui isso, fui aquilo, mas continuo. Igual aquele versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Um monte de carro está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece do anterior. Sem viver na tristeza, já tive fome, já tive isso, já tive aquilo, já passei, já apanhei, já sofri, já isso, aquilo. Aí que ele bota, tudo posso, ele pode sofrer tudo aquilo, porque quem sustenta ele é o Senhor. Amém, queridos? Quando você sofre, é que Deus está querendo mostrar alguma coisa para você e não querendo afastar você de Deus. Está querendo trazer você para perto dele. É isso que nós temos que entender. Então Paulo está trazendo isso aqui para a igreja de Filipos e para nós também, com certeza, para você ter uma noção de que tem lutas que você vai encarar de forma diferente. Você olha de ângulos diferentes. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, fui chamado trabalhando numa empresa, em 2007, né? Era um diretor de uma empresa, o Alexandre Medeiros. Ele montou uma empresa e trabalhou comigo muitos anos, e ele me chamou para ser o financeiro lá, trabalhar na área financeira, como um ajudante, um assessor dele financeiro, para poder vir. Quando eu fui ver, mano, misericórdia, eu entrei lá, é uma luta. Ele conseguiu fazer uma empresa, né, alugando ali na Cinelândia, de um prédio, e ele foi vendo e conseguiu captar muita coisa, captou. Conseguiu, na época, o Santander, como fazer empréstimo consignado, foi uma febre naquela época, um juros baixos e tal, e foi uma coisa de... Nós conseguimos, e aí começou a ter muitas entradas, aí tinha que ter um controle financeiro. E nisso, quando eu olhei assim, aí ele falou assim, está errado isso, está errado aquilo, está errado... Eu falei, Alexandre, se eu entrar no meio desse furacão, eu não resolvo nada. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que separar a equipe de vendas da equipe do financeiro, do administrativo e do telemarketing. Eu tenho que separar isso tudo de ninguém. E os vendedores entram na sala do telemarketing, confusão tremenda. Se eu não separar isso aqui, acabou. Se eu entrar no meio do problema que está ocorrendo financeiro, eu vou me perder, eu vou ficar aqui contando, somando máquina e fazendo tudo, e não vou conseguir resolver. Aí ele viajou, né? Quando ele voltava, foi até uma época difícil aqui na igreja, que eu estava viajando, eu estava muito
com ele lá e vi que não dava certo. Fiquei 3 meses só. Eu priorizei o evangelho, né? E eu ia ganhar muito dinheiro ali. E aconteceu que eu fui, olhei aquilo tudo, falei, vamos separar. E consegui separar. Fiz uma sala, separei outra sala, fiz uma modificação assim dentro de um layout, né? Eu mudei tudo. Quando ele voltou, falou, caramba, o que você fez aqui? Me deu aumento. Falou, não, você não sabe. Eu falei, você não sabe nem quando você está ganhando. Como é que você vai me dar aumento? Cara, não falei assim, vai me dar aumento para quê? Não, você vai isso, aquilo. Você pode ir de catamarã, eu ia de catamarã, voltava de táxi, estava gastando dinheiro assim, mas ele não tinha noção do financeiro, do controle financeiro. Entendeu? Uma coisa. Não sabia como é que estava controlando os vendedores. Eu tenho que baixar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, amado. Que quando você está num problema, né? Você entra dentro de uma situação do problema seu, a melhor coisa que tem é subir para o monte. Não é um monte de oração, não. É você se destacar e olhar o problema de forma, do ângulo de Cristo. Jesus Cristo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós, como considerados filhos de Deus, estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você olha o problema de cima, você tem que sair. Se você começar a se envolver com o problema, se você tem um problema na sua família, se você está ali na briga com a sua família, eu quero resolver esse problema e fazer contas, fazer isso, fazer aquilo, você não está resolvendo o seu problema, você está tentando remediar. Vocês vão me entender. Agora, quando você quer resolver um problema, você sair da situação, olhar de cima, olhar para o alto, e você consegue ver de forma diferente. Foi o que aconteceu lá. E da mesma forma Deus também faz isso. Uma das coisas que eu falei com ele depois que ele voltou, que tinha uma imagem desse tamanho dentro da sala dele, eu falei algumas coisas para ele, ele pegou a imagem, e eu falei assim, isso aqui, por que você... que eu fui lá em Portugal, lá na Fátima e tal, eu peguei isso aqui, está aqui, para me dar sorte. Ele estava com um problema não sei aonde, na família, eu falei assim, isso aqui é um atrasinho de vida, você tem Deus, cara, para que você precisa disso? Todo mundo tem imagem, cara. Como é que a pessoa pode se referir à sua fé como uma imagem de escultura? Eu falei lá o Salmo 115 para ele, que é um pedaço de ferro, de pau, de madeira. Não tem como isso representar Deus, isso é muita ignorância. Ele pegou e jogou fora. Ele é um cara bem influente, né? E outra coisa também que aconteceu foi que ele foi fazer uma palestra. Aí ele fez uma palestra, aí chegou para mim e falou assim, você é um palestrante e tal. Eu queria saber o que você achou da minha palestra. Eu falei assim, rapaz, você tem um conhecimento dentro desta área, você convence muita gente, você persuade muita gente. Mas você falou 10 palavrões. Aí, você contou? Eu falei, contei. Rapaz, você tem um vocabulário imenso, você é uma pessoa dura, tem bastante vocabulário. Para que usar palavrão? Está estragando. Só porque o pessoal vai rir, o pessoal vai fazer algo. Não, você tem outras formas de fazer falar que a pessoa não vai rir. Que vai rir e não vai precisar usar essas palavras todas. Você não é a palavra, não sabe bem. Aí em outra palestra que ele fazia, os empresários lá para onde que ele... Aí ele foi me chamando de novo. Falei, e agora, como é que foi? Eu falei, 100%. Você não falou nenhum palavrão. Deus muda dentro das áreas, em qualquer lugar onde você estiver. Você tem que ser um cidadão de Cristo. Você não é crente só dentro da igreja, você tem que ser crente lá fora. Então, aí você tem um problema dentro de casa, familiar, marido, mulher. Ai, meu marido, minha mulher está não sei o quê, meu filho está nas drogas. Aí você fica orando para os teus filhos saírem das drogas, mas você esquece do mundo, você vive só o problema das drogas. Você vive só o problema do marido, vive só o problema da mulher. Não, você tem que se aproximar de Deus. Quanto mais você vai se aproximar de Deus, mais você vai ver a diferença de você ver o problema que você está passando. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Quer acrescentar muito mais dias de vida e de alegria na sua vida. Que se você viver no problema, você vive numa constante briga, na luta. Aí você pretende dar uns, leva uns, você dá outro, pá, pô. Aí você, de repente, você vai, o filho está na droga, daqui a pouquinho você está quase matando o filho. Você não quer mais o seu filho dentro de casa. O filho, não sei o que, foi para outro caminho, virou outra coisa, e você consegue mais ter contato com o filho. Você já não gosta mais do filho, porque o filho
começa a viver uma luta, é uma luta corporal, você tem que sair de cena, lá de cima da glória de Deus, da visão de Deus. Você vai ver que mundo, Deus está trazendo você aqui para isso. Se aproximar dele, para você ficar mais próximo dele, com certeza, de cima, olhando com os olhos de Deus, você vai ver de forma diferente. Mas você fica travando uma batalha ali e não pensa. Não, eu venho para aqui para poder botar meu pedido ali. Aí eu vou fazer uma campanha agora no final do ano. Eu fico milindrado. A pessoa vem aqui, vai encher, a pessoa enche, a pessoa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Se Deus não der, a pessoa, tá vendo? Aquela foi boa, não. Deus está querendo dar muito mais do que aquilo. A gente faz isso com um slogan, uma coisa para chamar a atenção, para poder, mas nunca como prioridade. A prioridade é Jesus Cristo. Você pode estar na cadeia que nem Paulo, mas está falando de Jesus. Você pode estar sofrendo, mas você está falando. Amém, queridos? Deu para entender alguma pergunta? Amém. Então eu vou adiante. Capítulo 2. Se há entranhados alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Eu vou parar aqui. A Bíblia não foi feita de versículos. Isso aqui foi escrito tudo direto, uma carta. Não tem versículos. Isso aqui é para facilitar. E a pessoa em temas, as coisas. Mas a gente chama isso aqui de perícope. Essa perícope eu não terminaria ela no capítulo 1, versículo 30. Não botaria para o capítulo 2, para mim que isso aqui é a continuação. Ele começou a falar do problema lá no versículo 27, que as pessoas têm que viver no meio, um só espírito. Repete comigo, um só espírito. Quero que vocês participem. Um só espírito. Que espírito é esse? De Deus. Todo mundo tem que ter um espírito só. Não pode ter dois espíritos na igreja. Não pode um falar X, outro falar Y. Temos que falar a mesma coisa. Amém? Um só espírito. Uma só alma. O que traz na alma, amados? Seus sentimentos, sua vontade. Né? Nós temos que contar com o mesmo propósito. Repete comigo, propósito. Eu estou com vocês aqui, o meu propósito é salvar vidas. E amém, vocês o quê? Ah não, pastor, eu vim para a igreja porque eu fui abençoado, eu fui isso, aquilo, só por isso? Não, você tem que estar aqui por um propósito de Deus, porque Deus te libertou, Deus te salvou, então você tem um propósito. Uma só alma é cada um vivendo junto, nós vivemos juntos, uma direção só de fazer a vontade de Deus. Aqui é isso aqui, acabou. Anunciar. Mas tem gente que pensa isso, o versículo tal diz isso, outro. Não, tem coisas dentro da Bíblia. Às vezes até nós aqui vamos pensar diferente. Isso é propor, mas a base não é isso. Você não vai pregar isso, você vai pregar Jesus morto e ressurreto, que tem um caminho para você. Você não pode entrar na área de conflito, você tem que entrar na área de concordância, que todos concordam. O que você concorda com isso? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, é o único Senhor, é o Salvador. Tem que se batizar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Todo mundo sabe essas coisas. Fala sobre isso. Eu não vou falar mirabolante. A base é isso aqui. Se você tem essa base, nós concordamos, vamos pregar essa base, vamos à frente com essa base, com essa bandeira. Agora, discutir outras coisas, de interesse próprio. Pessoa querendo aparecer mais que o outro, querendo fazer melhor do que o outro querendo dizer que não faz porque o outro não fez. Amado, isso é demoníaco, não é demoníaco, é vontade do homem errada. Vamos lá. Esse era o problema da igreja. Cleide. Cleide. Dividindo a igreja. É esse mesmo, por esse caminho. Cleide. Não. Z aqui, o negócio aqui. Senha. Melhor sentar aqui. Então, o que acontece? Você falou uma coisa certa. Eu não falo demoníaco no sentido que você falou. Pode ser. Porque a pessoa está influenciada por demônio. Mas sabe o que Jesus disse? Jesus disse uma coisa interessante.
né? Que falaram que Jesus expulsava os demônios em nome de Beelzebul. Está na Bíblia isso. Ele falou assim, casa de Satanás expulsando. Aí ele falava, nem Satanás queria dividir a sua casa, porque casa dividida não prospera. Nem o diabo queria fazer isso. Ele quer vencer, ele quer lutar, não quer uma casa dividida. Entendeu? Então, quer dizer, se nem Satanás quer isso na sua casa, como é que nós aqui vamos fazer isso aqui, meu Deus? Aqui, em Filipos, que ele está falando aqui, é referência de Filipos. Entendeu? Então, eu tenho que lutar isso aqui. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Talvez Epafrodito, que veio trazer ofertas para Paulo, estava havendo problemas de liderança. Estavam buscando espaço para terem poder e coisas semelhantes a esta, minando a unidade da igreja. Ah, meu Deus. Essa é a preocupação que eu tenho e todos têm que ter. Unidade da igreja. Um não pode chegar. Se alguém chega para você, bota uma minhoquinha na tua cabeça, repreende isso, amados. Pastor, fala com a pessoa na hora. Se você está pensando assim, meu irmão, sai da igreja. Vai para outro caminho, então fala com o pastor. Você está querendo me influenciar, não vai me influenciar. Porque a minha visão é a visão do pastor juntas. Eu estou junto com ele para poder ganhar vidas para Jesus. Eu não quero vida para mim, não quero polpa para mim, não quero glória para mim, eu quero glória. Que é isso? E nem eu preciso disso. Eu estou com 65 anos, vou me aposentar da igreja daqui a 5 anos. Estou com 64, daqui a 6 anos. Eu quero fazer com que você cresça no Evangelho e aprenda isso. Nós temos que ser unidos no mesmo propósito, na mesma direção. Se tiver um puxando para um lado, outro puxando para o outro, é igual aquele barco. Um barco grande, eu vou aqui e está entrando água do teu lado aí, no barco. Está entrando água aí no teu barco, está vendo? Você vai afundar, rapaz. Você está no mesmo barco que eu. Afundando aqui, depois afunda aí também. Vamos ajudar o outro lá para consertar o barco, mano. Nós estamos no mesmo barco com Cristo, mano. Então nós temos que ser unidos. Se você ouvir alguma coisa, pode repreender. Pode ser demoníaco, não estou falando que não é não, mas muitas vezes é. Mas muitas vezes também é da pessoa. Caráter. Pessoa, poxa, tem que fazer. Quando você quer alguma coisa dentro da tua casa, você não quer as coisas organizadas de um jeito bom, se fizerem errado você não vai reclamar? Aí vai chegar alguém de fora e falar assim, não, rapaz, não faz isso não, você quer, rapaz. É tua casa, meu irmão. Nós temos que fazer isso. Nós estamos recebendo gente da igreja e as pessoas têm que ver unidade na igreja. Unidade. É difícil que nós somos carnais, não é fácil não. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer dar um jeito, entendeu? Mas não pode ser assim. Paulo usa essa expressão de estarmos firmes em um só espírito, em uma só alma. Isto quer dizer que vocês tenham o mesmo propósito, a mesma direção, o mesmo ânimo de fazer a obra juntos e não separados, obedecendo a uma só liderança e trazer assuntos bíblicos que possam, não trazer assuntos bíblicos que possam. Não adianta a gente, eu discordo, tudo bem, depois a gente, uma coisinhas ali, a não ser se for uma coisa aberrante, né? Mas isso não é o fundamento de Cristo, uma coisa pequena que ele discorda, um negócio ali, um negócio aqui, influenciando a missão da igreja, a missão de Cristo, né? Todos. E aqui diz o seguinte, causar discordância, mas isto não é o fundamento da missão de Cristo, a não ser coisas muito berrantes, que prejudicam a sã doutrina. Aí sim, se alguém, vamos adorar Maria aqui agora, vamos fazer uma coisa absurda, vamos adorar que nem Daniel, né, lá, o rei mandou ele adorar uma imagem de escultura, tá? Onde eu parei aqui? Não vou entrar nessas discordâncias, vou tratar
como líder. Não pode haver disputas, não pode haver interesses próprios quando se trata de igreja. A unidade é organizacional. Deixa eu ler para vocês aqui mais. Então ele diz aqui, ó, se há exortação em Cristo. O que é exortação em Cristo? Exorto. Vou para a etimologia da palavra. Ex-orto. Orto significa ortografia. Grafia escrita. Grafia correta. Né? Ortografia. Exorto é chamar para o correto. Exortar é chamar a pessoa para Cristo. Então, se vocês que são de Filipos, né, tem alguma, lógico que tem exortação em Cristo, vocês foram chamados para Cristo para andar no caminho certo. Se vocês também têm entendimento que há consolação do amor em Cristo, o que é consolação do amor? Que Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Consolação do amor. O amor de Deus foi superior a qualquer teoria desse mundo, qualquer filosofia desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer no teu lugar. Aí todos de Filipenses sabiam que existia consolação de amor. Então ele está fazendo se há exortação, amém. Há consolação, amém. Há comunhão do Espírito Santo, amém. Tá? Se há entranhados afetos e misericórdia, amém. Ele trouxe aqui 4 alicerces básicos para você ter uma unidade na igreja. Isso aqui é base. Felipe, presta bem atenção, falando aqui. Vocês não têm exortação, vocês não foram exortados para chamar a... Vocês não têm uma consolação de amor, vocês não são consolados pelo amor de Cristo. Vocês não têm comunhão do Espírito Santo, vocês todos adoram a Deus, um Deus só, um Cristo só, um só batismo. Então, amados, se há entranhados de afetos e misericórdia, nós temos que ter afetos e misericórdia um do outro. Se vocês têm isso, então, complete a minha alegria, que já é grande, que eu amo vocês. Mas, por favor, complete a alegria de Paulo. Como vocês completem a alegria? De modo que pensem a mesma coisa. Ah, pastor, não é igual a você não. Não é pensar igual a mim o que eu penso na minha vida. Pensar a mesma coisa no sentido da missão. Mas nós não podemos dividir a missão de Cristo de jeito e maneira. Por mais que eu sei... Eu vou dar 2 exemplos que Deus me colocou na hora que eu estava estudando. Alguém me assoviou? Me falou comigo? Quer falar? Não. Então o que acontece? Josué, Moisés e Caleb. Eu não sei se vocês conhecem a história. O que aconteceu com Moisés? Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, a missão dele, da escravidão e levar para uma terra prometida, que emana leite e mel, tudo vocês conhecem. A missão dele era essa. Deu trabalho? Muito trabalho. Era para levar 40 dias, levou 40 anos. Por quê? Será que é por causa de demônio? Também pensa eu acho que é muito por causa de caráter. Desobediência. Divisão. Coré achou. Até o próprio irmão dele. Poxa, capítulo 13, eu falei com vocês aqui, o irmão dele, Arão e Miriam. Será que Moisés? Por que ele casou com uma mulher? Aí vem com aquela teoria. Por que ele casou com uma mulher cuxita? Tem nada a ver com a missão, amados. Ah, mas ele está burlando uma lei que lá, do tópico tal. Meu irmão, misericórdia. Tem gente que chega para mim e fica apontando para pessoas aqui. Eu tenho autonomia e autoridade para dizer, bota a mão no fogo, eu continuo. Você teria coragem de chegar para Jesus? Jesus, tira ajuda do teu ministério. Esse cara está atrapalhando, está atrasando o teu ministério.
Quem sabe melhor da missão de Jesus do que o próprio Jesus? Eu perguntaria também, pô, Jesus, Judas está roubando, Judas está fazendo não sei o quê. Ele tirou ele do ministério? Porque ele sabia que lá no final ele ainda ia ser traído. Mas o líder tem liberdade para fazer isso. Mas não, as pessoas querem influenciar o líder, quer fazer que o líder faça do jeito dele. Josué e Caleb estavam do lado de Moisés. Subiu o monte lá, com os 10 mandamentos. Quando desceu, estava todo mundo. O próprio Arão fez todo mundo adorando o bezerro de ouro. Moisés pegou irritado. Pegou aquilo ali, jogou em cima do povo, morreu. E por quê? Por causa de. Justamente porque não queriam esperar ele 40 dias lá. Paulo estava dizendo aqui, eu estava ausente. Mas, por favor, esse problema de desunião vai dar em problema sério. Vocês, a desunião, algumas pessoas estavam puxando, uma puxando para um lado, puxando para o outro. Não pode ser. Temos que estar na mesma direção. Se alguém souber que alguém tem teu ouvido, senta no culto, repreende o homem, repreende o caráter. Meu irmão, eu estou aqui nessa igreja que eu quero ver a glória de Deus se manifestar. Amém, queridos? Vocês concordam com isso ou discordam? Se discorda, fala comigo lá fora. Me espera lá fora. Diga, me espera lá fora. Sério mesmo. Entendeu? Porque o irmão aqui falou assim, eu quero fazer um evangelismo. Eu falei, pastor, eu queria fazer com uma pessoa que vou orar. Talvez eu diga não para você. Mas eu orei e falei para já tem a pessoa. Bom, então tá bom. Não importa. O pastor tem essa direção. Se eu não tiver direção, se tiver a direção de todo mundo, vira uma bagunça. Josué, voltando de novo subiu o monte, voltou. Aí depois, teve uma época que Josué falou, pessoal, a terra prometida, estamos chegando à terra prometida, pessoal. Todo mundo cantaram música, glória, glória. Eu só canto essa música, aleluia. Todo mundo cantando, feliz. Saíram do deserto, saíram da escravidão. E comeram carne no deserto, comeram hambúrguer, porque eles estavam bebendo água. Estavam bebendo água, só água. Água. Aí depois veio pão. Aí ele falou assim, eu estou cansado desse pão vil. Cansado de comer pão e água no deserto. Aí Deus falou assim, que Deus mandou? Codornizes. Franguinhos. Mandou franguinhos. Aí eu quero comer peito do franguinho. Coxinha, quero não sei o que. Comeram carne. Aí pegaram o pão e botaram, fizeram sanduíche, fizeram hambúrguer de McDonald's lá no deserto. Mas mesmo assim, desobedecer. Aí chega lá na hora, vai lá ver a terra. Vou escolher 12. Um de cada, só um minutinho, vou dar. Um de cada tribo. 2 tribos foram, uma tribo de Caleb e outra de Josué. As outras 10 voltaram da terra prometida, dizendo que lá não tinha condições do povo entrar. Porque lá tinha gigantes, um povo muito forte, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Josué e Caleb falou, quê? Que isso, rapaz? As frutas lá são grandes. Lá tem isso aqui, isso é bom, lá isso é maravilhoso, isso é bom, isso é aqui. Cala essa boca aí, rapaz. Vamos assim. Se Deus nos livrou já até aqui, já fez isso, Ele não vai dar. Ele prometeu aquela terra, a terra é nossa. 10 foram contra. 10 tribos, 10-2, goleada, né? Pode falar, meu irmão. 10 tribos contra Josué e Caleb. Mas foi uma discussão, queriam linchar, queriam botar fogo em Caleb e Josué, porque eles estavam a favor de entrar na terra prometida. Acabou que isso atrasou 40 anos. E Deus falou assim, só olhou. A pessoa sempre... Acabou que Moisés entrou.
porque chegou uma hora, ali pelo menos na Bíblia diz que a paciência dele se esgotou, porque eu quero água, aí ele não aguentou, ele falou, vocês querem água? Querem, tá. Aí ele foi e chicoteou a pedra, e a pedra que seguia eles era Cristo, está em 1 Coríntios capítulo 10, e Moisés chegou, só porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver lá de cima, te levar lá de cima, você vai ver tudo, mas você não vai entrar. Quem vai entrar vai ser os 2 obedientes, que vai conduzir. Todo esse povo que está aí vai morrer, todo mundo. Ninguém vai entrar na terra prometida. Só os filhos dele. Quer dizer, toda aquela pessoal que saiu do Egito, só entrou Josué e Caleb. O restante foram os filhos que estavam ali. Então, mas a liderança... Tem gente que fala assim, eu não quero ser puxar saco do pastor. Não é puxar saco de pastor, não. Nem puxar saco. Aí esses termos ficam tudo. É puxar saco, não. É liderança. Espírito de liderança. Permaneceu que quando Moisés perdeu, morreu, Josué ficou no lugar. Caleb teve a sua honra. Pode falar, Carmen. Moisés não entrou na terra prometida por conta dele ter batido na terra ou porque o propósito dele era só entrar sem entrar? Não sei, a Bíblia diz que ele não entrou. Deus falou nessa passagem que não foi por causa da pedra, você não... falou isso. Você bateu na pedra, deve ter o versículo aí, eu não sei agora aqui. Mas há controvérsias, né? Mas está escrito isso, tá? Mas isso não importa aqui agora, importa que a gente esteja a unidade que Paulo está falando da igreja de Filipos. Né? Não foi só esse caso, são vários outros casos. Gideão, quando venceu a batalha com 300 homens, e muitos outros casos na Bíblia que nós temos aí, que a unidade ela vai trazer benefícios, e a divisão vai trazer malefícios. Deixa eu ver aqui. Cadê você, Cleide? Ou então me dá essa senha aqui. Me dá essa senha, então. Vai. Tá. Ou muito fácil, porque se todo mundo viu o que Moisés fez, que abriu o mar vermelho, que fez 10 pragas, que fez aquilo, todo mundo sabia que Deus era com ele. E ninguém fazia milagre, ninguém fazia. Agora, numa igreja, tem um que faz milagre, tem outro que ora, tem outro que faz, tem outro que canta, tem outro que faz não sei o quê. E aquele ali, como é que tinha na igreja de Coríntios? Um era de Paulo, outro era de Pedro, outro de Apolo. Agora, ali não, ali era só Moisés. Ah, entendi. Não tinha o Espírito Santo, né? É verdade, tinha que obedecer por ser obediente, por caráter. Aí era caráter, meu, tinha que obedecer por ser... Alô, bota a mão no peito, aí botou a mão no peito, a leprosa, tira a mão, agora bota de novo, tira, aí ficou limpa. Joga essa vara no chão, virou cobra, como se fosse assim. Eu te dou poder, para que você seja referenciado e reverente na frente de todos aqueles lá. Continuando, né? A unidade não é organizacional, a unidade está em todos os que creem em Cristo. Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão selados e creem no Evangelho para a salvação de todos. Uma única fé em todos, com o mesmo sentimento. Ou seja, nós não somos uma unidade só por causa de uma organização. Nós somos unidos porque cremos em Cristo. A nossa vertente não é aquela, a nossa vertente é outra. Amém, queridos? Não é por causa que é uma organização que tem um chefe, isso aqui, não. Nós obedecemos porque Cristo nos fez um só.
Abra sua Bíblia aí em João capítulo 17, versículo 22 e 23. Amém. Abriram? Quem leu? Quem lê? Quem lê? Ó, eu dei a glória que tu me deste. Jesus falando para Deus. Jesus, isso é a oração sacerdotal. É Jesus prestando conta para Deus. A glória que tu me deste para que sejastes um. Amém? Ou seja, em Cristo, Deus está em Cristo, nós estamos em Deus, nós somos uma unidade. E o mundo tem que ver isso, amados. Quando o mundo chega aqui e vê desunidade, só misericórdia. Vocês têm que aceitar o líder, mesmo não ser o pastor Luiz, pode ser o pastor Joaquim, Francisco, Renata, Joaquina, mas temos que ter uma pessoa que vai conduzir. Entendeu? E temos que estar em obediência, temos que estar na direção. É muito difícil isso. Isso na igreja de Filipe, que era uma igreja abençoada, tinha essa dificuldade. Acho que era Sóstenes. Eu vou falar depois sobre essa pessoa que estava. Embora a unidade não embora a unidade é obra de Deus, mas ela precisa ser preservada na igreja com diligência. A unidade de Deus, amém, mas dentro da igreja tem que ser feita com diligência. A Bíblia nos direciona a lutar pela unidade da igreja como vínculo da paz. Isso aí não está na Bíblia, não, isso aqui eu estou, depois eu posso passar para vocês aqui. A igreja de Filipe tinha muitos pontos positivos, trazia muita alegria e parceria no ministério do apóstolo Paulo. Mas na igreja de Filipe estava ocorrendo um risco muito grande que toda e qualquer igreja saudável pode ter. Irmãos que não estão na mesma comunhão. Qual é o risco? Risco de divisão dentro dos próprios irmãos. Por isso que a gente faz discipulado. Discipulado, eu gostei muito da pregação do Jorge Albano. Meu Deus, a palavra dele foi tremenda. Na vigília. Muito bom. Ele começou falando uma coisa que eu queria gravar, vou botar até no grupo. Vocês podem chegar no grupo ou não botar alguma coisa, pode dar glória a Deus, pastor, muito bom, porque isso é bom. Eu me sinto amparado e blindado. Vocês concordam, né? Lógico. Então ele botou assim, eu estou ouvindo aqui hoje e tal, mas eu pedi licença ao meu pastor, porque hoje tinha aula de discipulado. Ele é pastor dando aula de discipulado. Tem gente que não é pastor, não quer fazer aula de discipulado. Eu queria até trazer a apostila que eu já fiz aqui, que já tenho preparada para vocês, que é Discípulos Fiéis. Ah, pastor, mas tem discípulo infiel? Infelizmente tinha Judas. Até Pedro não era muito fiel, não. Negou Jesus 3 vezes. Discípulos fiéis. Eu estou querendo fazer uma nova discipulado nível 2 que eu quero fazer, mas, porém, contudo, todavia, são condições coordenativas versativas. Eu quero que quem não assistiu às aulas, eu posso até mudar o dia. Vou pensar aqui, que eu quero que todos estejam aqui. Aquela primeira aula, eu quero fazer uma nova, um módulo 1 de novo, com pessoas que não fizeram. Não posso obrigar ninguém. Posso, mas gostaria muito que... E quem faltou às aulas, pudesse rever as aulas que faltou. Deus sabe todas as coisas. A gente vai criar uma situação, Deus vai criar, eu vou criar, de a gente fazer isso. Porque é fundamental a gente ter uma aula como essa aqui, entendeu?
Eu puxei essa aula aqui, eu falei, meu Deus, essa aula aqui é muito importante. Irmãos, dentro da mesma igreja que não tem o mesmo propósito, não há unidade de mente e não há unidade de alma. Irmãos, às vezes estão trabalhando, mas não unidos, e nem em comunhão, e nem com o mesmo objetivo. Misericórdia, você tem que estar com o mesmo objetivo, com a mesma unidade, com a mesma direção. Se eu estou fazendo culto aqui, eu não estou fazendo para aparecer, não estou fazendo aqui para ser melhor, nem para ganhar dinheiro, nem nada. Entendeu? Não é para melhorar. Quero que a igreja cresça para ficar cheia. Não quero, tem que querer. Se eu não querer isso, misericórdia. Eu quero salvar mais vidas. Esse é meu objetivo. Salvar mais vidas para o reino de Deus. Consequência disso, traz dinheiro? Traz. Traz dízimo, traz oferta. Mas nós temos que também, eu tenho que ser convertido, a igreja tem que ser convertida para a gente saber trabalhar com o dinheiro que entrar. Fazer outras frentes de trabalho. Assim que eu tive dinheiro, que nós fizemos um trabalho lá em Jardim Atlântico, fizemos um trabalho em Piratininga, temos uma filha em Piratininga. A gente vai fazer trabalhos. A gente tem que abrir frente de trabalho. Por que não? Botar outros obreiros para trabalhar. Tem muitas formas de fazer. Pode chegar e abrir até um centro de recuperação de drogados. Tem muita coisa para se fazer, mano. Muita coisa. Quando vai entrando dinheiro, vai se fazendo mais coisas. Paulo aqui, ele começa a sair do problema externo e começa a trabalhar o problema interno da igreja. O teu perigo externo que venha era das heresias, né? Que nós já falamos sobre isso, né? Falamos até do circuncisão, que na época lá era circuncisão. Já até comentamos aqui, né? O interno é da comunhão e da direção única que deve ter a igreja. Deixa eu ler para vocês aqui os textos posteriores, aqui do capítulo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora, versículo 3, que é mais forte. Nada faça por partidarismo ou por glória vanglória. Eu não sei se a tua versão está igual. Quem tiver versão diferente, depois lê para mim, tá? Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amados, o que é partidaria? Partidaria é político. Partido político. Meu Deus do céu, você vai no Brasil, você tem um péssimo exemplo de partidarismo. Não só no Brasil, todo. É um partido tal, partido tal. Daqui a pouquinho o cara está num partido tal, ele vai contra uma coisa, ele volta para o partido que estava contra e mistura tudo. É tudo uma bagunça. A igreja não pode ter partido A, B, C. Sou do partido dele, sou do partido daquele. Ah, porque ele prega melhor, o outro prega pior. Um canta mais, o outro canta menos. Misericórdia, meu Deus. O importante não é isso, o importante é todo mundo, com certeza é melhor que cante o melhor, que cante o melhor, que pregue o melhor, tudo isso é bom. Agora, uma coisa é certa, todo mundo afinado na mesma direção para poder fazer e alcançar objetivos. Eu tenho que ser diligente nesse aspecto. Se eu não for diligente, as coisas não vão andar. Tem que fazer com que as pessoas andem de forma correta, não é fazer o que quer. Pode falar, minha irmã. Amém. Corretíssimo. Alguém quer falar alguma coisa? Chegou um casamento, mas por isso que Jesus Cristo faz essa analogia de casamento, que ele é o noivo e nós somos a noiva. Como quer dizer isso? O casamento são duas pessoas diferentes. Um veio de um ninho, outro veio de um ninho.
São totalmente diferentes, mas tem que viver juntos em paz para sempre. Tem tantos pastores agora que hoje nós aprimorou tanto esses pregadores, né, esses terapeutas familiares, vamos chamar assim, que ele fala, você casou, escolheu uma mulher, não quer dizer que você vai fazer só o mesmo uma coisa muito, e olha só, meu irmão, sabe que você vai casar com uma outra pessoa, vai recomeçar tudo de novo, pode ter uma coisa, o bom é viver para sempre, o bom é viver para sempre. Fala, minha irmã. O que é diligente? Traduz para mim. Não sabe? Quem sabe o que é diligência? Diligência não é aquele carro antigamente, não é aquele carro que tinha, aquela carroça que tinha antigamente, filme de faroeste. Diligente, né? Diligente, queria pegar eu vou interpretar aqui, ser governante é uma coisa diligente, uma coisa séria, uma coisa que deve ser feita com muito cuidado. Uma coisa diligente é isso, uma coisa feita com muito cuidado, uma coisa com muito... Maria Helena que falou? Você, Maria? Roberto falou? Diligente é uma coisa feita com muito cuidado, com muita preocupação, com muita responsabilidade. Porque isso causa uma deterioração na igreja. Então tem que ser esse caso de desunidade. Tem que ser muito severo, tem que ser muito responsável, tem que ser muito respeitoso, tem que ser uma coisa firme. Ele bota firme, tem uma versão que bota firme, por isso que eu queria ver outras versões sobre isso. É firme. Ele bota lá no versículo 27, quando nós lemos, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estejais firmes. Diligente é firme. Só propósito, né? Temos que botar todo mundo afinado na mesma direção, diligentemente, amém? Irmãos, às vezes estão trabalhando, vamos ver aqui, partidarismo de modo que penseis a mesma coisa, né? Pensar a mesma coisa é aquilo que eu sempre prego de um casamento, como eu falei, o exemplo do casamento. Eu quero um carro, eu quero uma geladeira, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não tem dinheiro para comprar nem isso, nem aquilo. Eu tive um problema agora que minha esposa falou assim, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado, mas não temos dinheiro nem para um nem para outro. Eu não fui ninguém vai fazer. Chegou a uma conclusão. Inclusive, amados, uma das coisas que eu e minha esposa temos, ela está olhando para mim. Está me vendo, eu vi ela fazendo assim. Que é isso aí? Ela está lá atrás. Amém ou não amém, amor? Fala aí, porque a falar também você tem direito. Tem até microfone aí atrás. Olha só. O que eu estava falando? Não esqueci não. Dinheiro. Sempre. Nós nunca tivemos dinheiro de Ana ou de Luiz. Sempre o dinheiro foi nosso. Sempre. E não é porque o nosso dízimo é um só, não. Muita gente bota o dízimo um só para... Eu boto não. O meu é meu, dela é dela. Mas o nosso é nosso. Ela tem todo o direito de... minha conta é conjunta com ela. Sempre foi. Amém, Ana? Amém. Sempre foi. Pastor, mas aí minha mulher vai gastar tudo, o meu não vai gastar tudo. Ela estava lembrando aqui agora, estou chegando já no horário, a gente estava lembrando ontem com a nossa filha, né, falando, exemplo nosso de quando nós trabalhávamos, eu trabalhava no Rio, ela trabalhava em Dubai, trabalhadora de uma empresa, e eu trabalhava numa outra empresa lá no Rio, e eu sei que quando nós compramos o nosso terreno para construir a casa, nós arranjamos um emprego no Rio, à noite. A gente trabalhava durante o dia. Aí eu saía do meu emprego, encontrava com ela lá nas barcas, ela pegava a barca, a gente encontrava nas barcas, a gente ia junto, era um birô, na época estava começando a informatizar as coisas, então os bancos estavam mandando documentos
para as empresas assim, esses birôs, digitar os documentos para poder mandar total, para bater lá, sei lá, umas coisas assim. Eu sei que aí você tendo agilidade, eu tinha uma agilidade muito boa na máquina de somar, muita agilidade. E ela na máquina de escrever. Então, precisava de um e de outro. Aí a gente se encontrava lá, fazia um birô e ganhava por produção, não é isso? E um dia, quando a gente ia, a gente não tinha condições financeiras, o nosso objetivo era construir a casa. Então, mano, todo o dinheiro tinha que ser contado. A gente não tem condições de construir hoje a casa que nós construímos. Né? Alguns já foram na minha casa, não, nenhum palacete, mas não tinha condições. Resultado, a gente ficava fazendo ali, a gente ia com dinheiro contado. Quando a gente ia sair no Rio, a gente viu um preço mais barato de azulejo, alguma coisa, a gente ia lá no Rio comprar. A gente ia com dinheiro contado. Teve um dia, que não sei o que foi, né? Nós fomos, não era aquela... Erramos a loja, tivemos que andar a pé no Rio. Eu lembro que nós passamos em frente a Frei Caneca, aquele presídio, que eu não sei nem se existe ainda, um presídio que tinha ali. Passamos por ali e com medo de danado, de noite, às vezes chegamos de noite, passamos pelo aquele túnel, que nem sei se mais existe, na Doc Lobo, eu acho. Passamos por ali, falei, por quê? Que loucura. A gente andava com o dinheiro contado, era eu e ela junto, tudo. Conseguimos construir. Quando um desenhista amigo meu fez a nossa planta, eu pedi uma planta, nós fizemos a planta, né, Ana? E demos para o desenhista. Ele falou, você é louco fazer isso, vocês não vão conseguir construir. Eu falei, não, vamos sim. Vamos. Não, para diminuir, discute, acabou que nós diminuímos um pouquinho, diminuímos bastante. Mas parecia impossível. Ficou de 85 a 89, a casa levantada e não conseguimos mais andar. Só conseguimos terminar em 89, depois de fazer muitos trabalhos, fazer essas peripécias de trabalhar junto em vários lugares, para poder juntar dinheiro, para poder construir a nossa casa. E fizemos do jeito que as 3 janelinhas estão até hoje lá viradas para o sol, que não nasce, e tudo direitinho, como nós fizemos. Um banheiro que parece um quarto, que nós queríamos um banheiro grande, queria plantar uma árvore dentro do banheiro, meu Deus do céu. Amados, as coisas fazendo assim, sabe o que acontece? É aquilo que eu estava falando do meu neto na vigília. É ver a alegria, fazer alegria. Quando a gente está unido, a gente faz com alegria. Vamos evangelizar, vamos fazer, vamos acontecer. Você faz com alegria. Você não faz fazer melhor que o outro, mal que o outro. Você dá o outro, você vai fazer. Entendeu? E essa é a missão de Deus. Agora, quando a pessoa você começa a ficar meio... Não, me ensinar. É difícil o pastor conduzir. Então, nós estamos numa fase, amados, sexta-feira, o casal ali que vem com a Fátima Escalda. Quem é a Fátima Escalda? Não sei, pastor. Quase não vem à igreja. Eu comecei a igreja praticamente, crescimento na casa dela. Eu casei os filhos dela. Além de casar os filhos, batizar os filhos, estão todos formados. Não foi eu que casei, foi Deus, né? Mas tudo um trabalho. Então eu trouxe uma família que morou em frente, que ela vendeu a casa para uma família ali em frente à casa dela e trouxe aqui para a igreja. Eles chegaram sexta-feira e falaram assim, nós queremos ficar aqui. Pequena igreja, amados. Mas feita, o que eu pedi mais é que o amor de Deus estivesse superando todas as coisas. E que continue assim com vocês, seja uma semente no coração de vocês, porque nunca o amor vai separar, o amor vai unir vocês. Amém? Continuando aqui, amados. Nada façais partidaria em vanglória. Vanglória é glória da pessoa. Humildade, faça com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Deixa a pessoa ser superior, a pessoa quer contar a vantagem dela, deixa contar. Não, tudo bem, pode falar. Não é mesmo, é. Só conta, deixa falar, não esquenta não. Dá corda ainda. Não pode fazer caçoada, né? Mas deixa falar, não, é mesmo, irmão. Legal, tal. Não liga não. A pessoa, mas ela vai ser maior do que eu. Não, deixa para lá. Rapaz, é melhor ser maior no reino de Deus, para Deus, não para as pessoas, né? Jorge Albano pregou para ele, não falou dele uma vez. Eu fiquei assim admirado, falei, que é isso? Um homem humilde, não falou, não. Bati no peito, falou alguma coisa. Não,
Amei esse garoto, amados. Ele já veio aqui, ó, Daniela deve lembrar dele, não sei, há tempo, já bastante tempo que ele vem aqui. Desde a época que ele era seminarista. Continuando aqui. Então, não tenha nada cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí no versículo 5, nós vamos deixar para a semana que vem. Ele vai fazer uma comparação. Tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele até falou sobre isso na vigília. Jesus sendo Deus, não bateu no peito e disse assim, ó, vim aqui porque eu sou filho de Deus, vim arrumar essa casa aqui. Não veio não. Veio como homem, sofreu afronta, foi cuspido, foi sacrificado, foi tudo. Como é que pode? E morreu com morte como bandido, como ladrão. Agora o nome dele está acima de todo nome. Todo nome se dobra, todo joelho se dobra com o nome de Jesus. Humildade, mano. Porque eu quero bater no peito para dizer que eu sou alguma coisa. Faço alguma coisa, sou melhor que os outros. Deixa os outros ser melhor. A única coisa que ele tem que fazer, eu vou ter que fazer, mais difícil é isso. E voluntariamente, que ninguém está aqui, a pressão, eu não boto cargo, dando dinheiro, não faço nada, todo mundo fazer por voluntariedade a missão de Cristo. Isso é que é importante. Jesus Cristo fez assim. Jesus Cristo fez assim. Então, ele não usurpou ser igual a Deus, não usurpou ser melhor que os outros. Né? Eu estava até falando com uma irmãzinha, né, lá no mercado que eu prego tanto. Eu falo lá, quero ganhar os donos do mercado. Eu falei com ela sobre uma situação que eu vi na praia com meu neto. Está até aqui no meu... Vou bater uma foto do meu neto. Eu vi duas pessoas do mesmo sexo, como diz a Bíblia, com roupas íntimas, se beijando e abraçando. Eu fiquei horrorizado. Fui bater foto do meu neto assim, batia do meu rosto, ali na praia Tacateara, ali do outro lado. Peguei. Quem quiser ver aqui, está no meu celular. Fala, Ana. É isso que eu estou preocupado, porque estou até fugindo daqui, mas não está falando, está ouvindo. Duas pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia diz que duas pessoas, relação, Romanos capítulo 1, estou falando da Bíblia, né? Eu fiquei muito triste, muito abatido ali com aquilo. Abatido não, mas impressionado que eu não tinha visto de uma forma como eu vi, com muito amor pelas pessoas. É bom frisar isso. Tive amor por as duas pessoas. Meu coração, amor. Porque eu vejo, né, o que acontece com o mundo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Sei que são pessoas fazendo aquilo de forma inocente, ou seja, não inocentes, são até jovens, mas de uma forma bem assim, achando que estão bem, estão legal, está tudo bem, estão fazendo com amor, uma coisa... Então nós estamos aqui para orar, para pregar a vida para as pessoas e para fazer com que Jesus, a missão de Deus é muito grande para nós. Como o próprio Jorge Albano falou, nós temos muito para fazer. Eu nem sei o que eu quero comentar depois. Amém, queridos? Eu vou parar aqui e aí quando vai falar no versículo 6 e 7, vai ser falado sobre o que Jesus representou. Lembro que eu passei um vídeo aqui, que é o centro da carta do apóstolo Paulo. O coração da carta está aqui no capítulo 2. Quem é Jesus Cristo? Isso vai ser dado na próxima aula, tá bom? Essa parte aqui que é muito importante, da unidade da igreja, é fundamental. Eu vou voltar nesse assunto quando chegar numa outra parte aqui, que Paulo também vai comentar sobre essa unidade. Vamos de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus mais uma vez com nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Vou cantar mais uma vez, né? Se vocês gostaram do pastor cantando, eu vou cantar mais uma vez. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Deixa eu procurar uma música aqui. Não estou com o meu celular. Quer cantar, meu irmão? Pode louvar. Pode louvar. Vai louvar.
Som, som. Som, som. Tá não. Tem outro microfone não? Som, som. Então tá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esses pedidos de oração, Deus, entregando a Ti, Senhor Deus, cada pedido, cada letra que quando a pessoa escreveu aqui, Pai, sabe da necessidade que estava passando, sabe da situação que estava ocorrendo, Pai. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra todo impedimento, toda dificuldade. Pai, abre as portas de trabalho. Faça, Senhor Deus, com que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder, sejam libertas, ó Pai, em nome de Jesus. Opera o Teu milagre.
Em nome de Jesus. Coloco também, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas nas tuas mãos, para que a tua glória, Pai, faça não só abençoar financeiramente, mas também, Senhor Deus, que cada vida que aqui coloque seu dízimo e oferta, dá um pouco daquilo que tem, que recebeu, conforme a tua palavra diz, ó Pai, para manter a tua obra aqui na terra. Eu declaro que essa pessoa é abençoada, que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva para Jesus. Aleluia. Eu vou estar encerrando agora, mas lembrando dos irmãos, né? Nossos compromissos que nós temos com o dia da nossa renovação de aliança, né? Que nós possamos estar fazendo com que cumprir, né, essas nossas programações com excelência, né? Que você possa convidar até um casal que você queira convidar, de preferência não crente. Eu lembro que no Dia dos Namorados nós convidamos um rapaz que está aqui, esse rapaz jovem que está aqui na minha frente, que é o Adailson e a esposa, hoje estão conosco aqui com muita alegria. O Roberto também, louvado seja o nome do Senhor. O Marcinho e a sua esposa Natália, que confirmaram também que querem ficar aqui em nossa igreja. Então, são pessoas que nós convidamos e as coisas acontecem. Então, você pode convidar um casal, de repente, que não seja cristão, e que possa estar aqui conosco, amém? E firmar os passos da obra do Senhor aqui, amém? Alguma coisa, Ana? Não, né? Eu vou encerrar então. Semana que vem estamos aqui, quarta-feira, hoje à noite, 18h30, quarta-feira, o nosso... Estaremos iniciando uma campanha, talvez dia 15 de novembro, estamos vendo as últimas coisas, uma campanha. Vou convidar o Jorge Albano, vou convidar outros pastores para estarem conosco também. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo todos os dias da sua vida. E que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para Jesus. Aleluia.